Bem, vamos lá então, né? Os irmãos já estão acompanhando aí. Vamos então dar início a mais uma aula na Confissão Belga. Os irmãos aguardem, viu? Estão curiosos aí por causa desse quadrinho, né? É só uma montagenzinha, né? Só poder tapar outra logo, que é a logo de um futuro canal, né? Que eu estou preparando aqui ainda devagarzinho, organizando. E em breve os irmãos vão estar tendo acesso a esse novo projeto meu, tá bom? Mas por enquanto aqui é o canal da igreja, então, né? Aqui são as coisas da comunidade, beleza? Vamos então partir para a nossa aula. Eu quero, meus irmãos, iniciar, né? Fazendo a leitura do artigo 25, né? Artigo 25 da Confissão Belga. Em seguida vamos fazer a leitura de alguns textos, então não vai ser apenas um versículo ou dois, mas vão ser vários textos que eu estarei fazendo a leitura após a leitura do artigo 25. Em seguida a oração, e então começamos com a nossa aula, tá bom? Artigo 25, então, da Confissão Belga. Diz bem assim: Cristo, o cumprimento da lei. Cremos que as cerimônias e os símbolos da lei cessaram com a vinda de Cristo, e que todas as sombras foram cumpridas, de modo que o uso delas deve ser abolido entre os cristãos. Contudo, a verdade e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em quem foram cumpridas. No entanto, ainda usamos os testemunhos tirados da lei e dos profetas para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho e para ordenarmos a nossa vida com toda a honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. É um artigo curto, mas muito objetivo para nos falar sobre, não é, Cristo como o cumprimento da lei. Esse é um assunto muito importante, irmãos. Muito, muito importante mesmo, não é? É importante que haja reflexão mais séria sobre isso, tá bom? Eu quero fazer a leitura de alguns textos aqui com os irmãos. O primeiro texto, se você puder acompanhar com sua Bíblia em casa, seria interessante. O primeiro texto é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 19, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 26. Os textos serão importantes para o desenvolvimento do nosso estudo de hoje, viu? João 4, do versículo 19 ao 26. Vou fazer a leitura então. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Aquele contexto da mulher de Samaria e tal. Versículo 20. Nossos pais, a resposta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Até aqui. Texto muito importante, onde Cristo está dizendo que alguma coisa vai mudar, não é? Haverá uma mudança de aspecto com relação à adoração, com o serviço a Deus, não é? Com a vida do povo de Deus. Vocês vão entender isso aí depois. O segundo texto, e é bom que você também acompanhe com sua Bíblia, é o texto de Colossenses, capítulo 2, certo? Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 6 até o final, que é até o 23, né? Que é muito importante. Colossenses 2, do verso 6 até o finalzinho. Diz bem assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade.
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a graça, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais às ordenanças, tal como no caso, né? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E o último texto agora, meus irmãos, me perdoe pela quantidade, mas porque é importante aqui, Hebreus capítulo 12. Vocês vão entender a ligação de cada texto, né? E também a importância para nossa reflexão também na aula de hoje. Hebreus 12, verso 25, verso 18, aliás. Hebreus 12, versículo 18, em diante. Diz bem assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Até aqui é o suficiente para nós, para nossa reflexão na aula de hoje. Vamos então prosseguir aqui em nosso estudo. Meus irmãos, nós lemos aqui alguns textos, não é, bem completos: João capítulo 4, Colossenses capítulo 2 e Hebreus 12, não é? Pensando no texto de João capítulo 4, Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, não é, o que ele deixa bastante claro para aquela mulher é que mudanças aconteceriam, não é? Então esse texto nos fala de mudanças, certo? Às vezes as pessoas se empolgam muito e pensam em adoração espírito em verdade e ficam romantizando o que isso significa e trazendo significados e aplicações que não são realmente fiéis ao texto, não é? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é justamente isso. Cristo fala sobre mudanças, não é? A conversa ali depois, não é? Depois que ele fala sobre os maridos que ela tinha, não é? E que não era dela, na verdade, ele chega nesse assunto porque ela fala sobre isso. Ela reconhece que ele é profeta e então ela fala dessa diferença que havia entre samaritanos e judeus, não é? Os samaritanos aprenderam a adorar no monte, é o contexto que ela está dizendo aqui, e os judeus aprenderam a adorar em Jerusalém, no templo. E Jesus então quebra essa ideia dizendo que haveria mudanças, que haveria um tempo em que nem no monte e nem em Jerusalém o Pai seria adorado, mas ele seria adorado em espírito e em verdade, né? Então o texto, a conversa de Cristo com aquela mulher mostra que haveria, não é, mudanças, que mudanças aconteceriam. Cristo é aquele que traria essas mudanças. Ele é o Messias, não é? E a mulher sabia, ela já tinha ouvido falar também, aprendeu
que o Messias, que é chamado Cristo, como ela diz, não é, haveria de anunciar todas as coisas. E é isso que Cristo estava fazendo ali, anunciando mudanças realmente muito importantes no curso, não é, vamos dizer assim, da igreja. A igreja, quando Cristo chegou ali, não é, ele se manifestou, ela tinha alcançado então o limite de uma de suas fases, aquela fase onde a igreja estava debaixo do aio, vamos dizer assim. Cristo veio então como o filho da promessa para trazer mudanças significativas e importantes para nós também. Por isso, essas mudanças referem-se justamente ao abandono de um aspecto mais formal no serviço, no culto, na adoração a Deus, não é? Que é o centro da vida da igreja, que é o centro do povo de Deus, ok? Então isso é a coisa mais importante de todas, não é? Tudo gira em torno disso, da adoração a Deus. Então ele fala que haveria mudanças então, essas mudanças significam justamente isso, que haveria o abandono daquilo que se considerava mais formal, não é? Havia toda a formalidade, por exemplo, no templo. Ele está dizendo que nem mesmo em Jerusalém, ou seja, no templo, adoraríamos o Pai, não é? A igreja adoraria o Pai mais no templo. Isso não aconteceria mais. E isso é uma mudança bem radical, uma vez que o templo tinha um significado muito grande. A Israel, por exemplo, a Jerusalém como capital de Israel, como centro ali, era o centro da adoração. Então todas as tribos saíam de seus territórios e se dirigiam a Jerusalém. Jerusalém é um tipo de igreja, não é? É o tipo da igreja. Jerusalém era onde o povo se reunia, era a igreja do Antigo Testamento. Esse era o significado, né? Basta você olhar, por exemplo, Salmo 122, Salmo 87 e vários outros salmos, né? Onde é exaltado Jerusalém como esse lugar que Deus ama, que Deus prefere pela igreja. Mas Cristo, o Filho da promessa, o Filho de Deus, está dizendo que nem mesmo em Jerusalém, que era tão importante na história da igreja, não é, na história do povo de Israel, seria mais usado para adoração ao Pai. Mas Deus seria adorado então em espírito e em verdade. Isso então, irmãos, não é pouca coisa. É uma mudança realmente muito, muito, muito profunda. Entende? Externamente falando, muito profunda. Ok? E é por isso que de propósito eu li os textos, né, de Colossenses, onde Paulo ele vai ensinar justamente isso, né? Paulo e os demais apóstolos pregavam o evangelho, pregavam a mensagem de Cristo. Então, essa verdade que Cristo ensinou sobre essas mudanças eram também ensinadas pelos apóstolos. Por isso que Paulo, não é, uma vez compreendendo essas mudanças, a partir de Jesus Cristo, começa a pregar essas mudanças e combater também, por causa disso, os judaizantes, ou qualquer grupo que quisesse prender os cristãos, não é? Principalmente os judaizantes, nos preceitos antigos, nos rudimentos do mundo, não é? Nos preceitos antigos. Por quê? Porque isso já não tinha mais sentido para a igreja, para o povo de Deus. Por quê? Porque Cristo, né, o Messias, trouxe mudanças realmente muito importantes, não é? E que deveriam ser rejeitadas para a igreja naquele momento agora, a partir de Cristo. Certo? Então, Colossenses 2, Paulo trata justamente sobre isso. Essa mudança de aspectos formais, externos, físicos, tipológicos, não é? Mudaram. Por isso que Paulo vai falar aqui em Colossenses sobre uma circuncisão que não é mais feita por mãos. Isso era no passado. Mas a partir de Cristo, não. Agora Cristo ele entregou a sua circuncisão. E a sua circuncisão é simbolizada não no corte, vamos dizer assim, do prepúcio, na carne, não é nesse sentido, como era antigamente, mas pelo batismo. Então há essa mudança. Você percebe que a mudança externa ela é grande, não é? Veja, embora tenha um significado muito semelhante, não é? Praticamente igual, porque tem a ver com purificação, tanto a circuncisão, que era feita na antiga aliança, como também a própria circuncisão de Cristo, que é simbolizada pelo batismo, não é? Tem um significado igual, porque é o mesmo sacramento, só que em dispensações diferentes. Entendeu? Mas mesmo assim, quando você olha externamente para esse sacramento, você percebe que há mudanças, não é? Não há mais derramamento de sangue como era na circuncisão. Agora todos, homens e mulheres, são batizados em Jesus Cristo. Isso realmente é uma mudança grande, não é? Então veja, ele está quebrando essa ideia de uma mentalidade onde o formalismo litúrgico era tão evidente. A igreja vai ter um formato mais simples e apontando mais para o espiritual. E aí vem o outro texto, que é o texto de Hebreus. Claro que eu estou só sintetizando com esses três
conjuntos de textos, porque, por exemplo, se você vai pegar tanto a carta aos Gálatas como principalmente a carta aos Hebreus, não é? Hebreus principalmente demonstra isso de maneira majestosa. A ênfase é justamente mostrar isso. Como as coisas mudaram, entende? Como Cristo superior a tudo. Não é? Ele, então, é o fim, não é, de todas as coisas. Tudo nele encontra significado. Nele reside toda a plenitude da divindade. Então ele é o centro, essa é a realidade. E aí Hebreus 12 vem justamente para mostrar esse paralelo da mudança. Enquanto lá no passado, em Jerusalém, no templo, se adorava de maneira tão formal, não é, obedecendo princípios tão exatos, não é, medidos, específicos, dos quais não poderiam ser alterados pelo homem. Porque se houvesse uma mudança nessa grande apresentação, não é, nesse grande espetáculo que era o culto da Antiga Aliança, que apontava para Cristo, não é, a obra, nesse sentido, seria prejudicada. Então, se é para falar sobre Cristo, a ideia era essa, não é? Então deve-se falar de maneira correta, perfeita, como Deus ordenou. Qualquer desvio levaria à morte daqueles que estavam responsáveis por isso. Nadab e Abiú são exemplos, não é? Então, o autor dos Hebreus vai falar aqui nesse capítulo, e toda a carta dos Hebreus fala sobre isso, mas eu quero usar esse texto aqui justamente por causa disso aí, porque fala justamente sobre esses símbolos da igreja, ou símbolos da nossa entrada na presença de Deus, que é o Sinai e Sião, entende? E então mostra que nós não chegamos a Sião, não é mais como antes. Antes, o povo, a igreja, não é, a igreja da Antiga Aliança, havia chegado ao Sinai, ali recebendo a lei por meio de Moisés, e ficando completamente apavorado, não é, o povo, por causa da revelação de Deus, tão terrível, não é, com trovões, com clangor de trombetas, não é, com raios, com um monte fumegando, tudo isso apavorou o povo. Mas ele fala, nós agora, não é, temos chegado a Sião, entende? E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Ou seja, realmente houve uma mudança, onde nós não temos mais uma preocupação de estar literalmente em um monte, ou em um templo físico, ou em Jerusalém, como capital da adoração. Cristo mudou essas coisas, esses textos nos ensinam isso, não é? E nos levou a um nível que tem uma ênfase muito mais espiritual. Não colocando mais a nossa ênfase, no caso, naquilo que nós vemos, não é? Por quê? Porque tudo aquilo que foi ensinado por esse culto muito mais sacramental, voltado para o altar, que ensinava sobre Cristo, e cada cerimônia, não é, das liturgias em Jerusalém, agora alcançaram o seu fim. E, portanto, o nosso foco agora, a nossa ênfase como igreja, a partir de Cristo, é espiritual. Tiramos, então, os olhos daquilo que é formal. Agora adoramos em espírito e em verdade. Não mais no monte, não mais em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Vejam como é importante compreender isso aí. Eu quero resumir, então, essa primeira parte, sobre o que trata o assunto do artigo 25, né? E é justamente sobre isso. Olha. Este artigo trata da seguinte pergunta: que mudança trouxe a vinda de Cristo na maneira de servirmos a Deus? Por isso que eu quis de propósito colocar esses três textos, não é, como uma sequência. Não são os únicos, mas foi os que eu preferi para fazer isso. Como uma sequência onde os irmãos podem justamente entender e já poder responder essa pergunta, não é? Que mudança trouxe a vinda de Cristo na maneira de servirmos a Deus? As mudanças são claras, não é? O culto da época do Antigo Testamento, com todas as suas figuras, era uma sombra do que viria. Isso é muito importante. Com a vinda de Cristo, estas sombras chegaram ao fim. E por isso os cristãos não devem mais usá-las, não é? É justamente por isso que nós não podemos, como cristãos, voltar, não é, a certas práticas, porque elas não cabem mais à nossa vida hoje como cristãos. Entende? Não cabe mais, não tem o menor sentido para nós hoje, não é? O que as sombras indicavam, porém, tem um valor permanente para nós. Então, isso é muito importante. As práticas, não é, aquelas sombras do Antigo Testamento, em termos de práticas, não é, de obediências, de leis aplicadas de maneira cerimonial ao culto, ou cívicas, etc., elas não têm mais cabimento, principalmente quando nós falamos de leis cerimoniais. Não tem mais aplicação para nós. O que fazia parte do cerimonialismo no Antigo Testamento?
os sacrifícios, não é? A circuncisão, os batismos que havia naquele período, por exemplo, o templo em si, não é? O ministério sacerdotal, tudo isso eram sombras, entende? Então, em termos de prática, isso não pode ser feito pela igreja hoje. Acabou. Agora, em termos do que ensinavam, isso permanece. O valor daquelas coisas permanece ainda. Nós continuamos prestando um serviço de adoração a Deus, tal como eles. Mas agora, nós não precisamos mais das sombras. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, como membros do corpo dele. Lembra-se do que Paulo vai falar aqui em Colossenses capítulo 2, não é? Ele fala de maneira tão clara, não é? Por exemplo, no verso 17, ele fala: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Como igreja, não dá mais para voltarmos a práticas, né, como essas, como calendário lunar, como festas de lua, as festas judaicas nesse sentido, ou guarda do sábado, o sétimo dia mesmo, literalmente falando, porque refere-se justamente a algo cerimonial. Então isso é importante, não é? O artigo 25, então, fala sobre a verdade e substância das sombras. Assim é indicada a obra de Cristo, pois foi Ele quem cumpriu essas sombras. Não é? Muito, muito importante mesmo. Ainda fazemos uso do Antigo Testamento para confirmarmos-nos no Evangelho, não é? E para aprendermos como Deus quer que sirvamos a Ele. Eu faço uma observação aqui, antes de passar para o ponto número 2, onde estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre isso, não é? Desenvolvendo o assunto, para dizer que esse artigo, não é? Ele é uma ótima introdução, principalmente para aqueles que são antinomistas, não é? Ou seja, são aqueles cristãos que hoje imaginam, não é? Ou entendem que a lei ela só tem um aspecto, apenas um uso. Entende que quando se fala de lei de Moisés, refere-se ao todo da lei, e portanto, uma vez que Cristo cumpriu a lei, e ele é o fim da lei, toda a lei, nesse sentido, cada aspecto da lei foi cumprido nele, não é? E portanto, porque foi cumprido, não tem mais uso para nós. Claro que foi cumprido, mas não é? Existe um aspecto, o valor que está na lei, que não passa, entende? E para aqueles que são antinomistas, até mesmo o valor moral da lei passou. Por exemplo, para antinomistas, a rejeição, não é? Eles não aceitam a prática dos 10 mandamentos, não é? Eles não entendem que os 10 mandamentos são também para a igreja hoje, não é? E isso é um erro muito grande, irmãos. Isso é um erro terrível, não é? Nós podemos observar, eu não vou fazer isso na aula de hoje porque não é esse o objetivo, é só uma observação, né? Mas podemos observar no Novo Testamento de maneira clara, e não só no Novo Testamento, com o próprio Cristo ensinando em termos do relato, não é? Mas nas próprias cartas dos apóstolos, em todo o conjunto de textos do Novo Testamento, o ensino dos mandamentos e a aplicação dos mandamentos. Então os mesmos princípios morais dos 10 mandamentos sempre foram aplicados e usados pelos líderes da igreja, pelos apóstolos, para exortar os crentes. Entende? Então, assim, e como padrão de conduta, de moral do povo de Deus. Certo? Isso é muito claro na Escritura. Então, essa ideia antinomista realmente não é fiel à Escritura, né? É uma rejeição terrível, na verdade, daquilo que é tão claro para nós. Entendeu? Embora, pensando, por exemplo, em circuncisão e batismo, externamente não houve uma mudança, mas é claro, Cristo essa mudança externa, perfeitamente falando. Mas o valor, será que passou? Será que nós, ou nossos filhos, pertencemos menos a Deus, não é, no batismo cristão, do que os judeus pertenciam na circuncisão feita na carne? Para pensar. O valor é o mesmo, irmãos. Então, o abandono, não é, dessa verdade, da aplicação da lei de Deus para nós hoje é uma infidelidade de alguns cristãos. Isso é algo terrível, na verdade, não é? Porque nem esses que negam, quando dizem que Cristo nos deu uma lei, não é? Porque mudou o sacerdócio, mudou a lei, necessariamente faz mudança na lei, acabam forçando esse texto a dizer o que ele não está dizendo e usando um texto como este de Hebreus mesmo, para forçar a ideia de que os 10 mandamentos pertenciam, então, simplesmente à lei mosaica,
Cristo nos libertou de Moisés, então logo não temos que obedecer 10 mandamentos coisa nenhuma, não é? E aí você pergunta para pessoas que pensam assim, sim, então o cristão ele não tem um padrão de vida? Sim, o padrão de vida do cristão é Cristo. Sim, mas o que significa imitar a Cristo? O que significa imitar a Cristo? É o quê? É se vestir como ele se vestia? Se é possível saber isso aí, mas baseado na cultura da época, sei lá, tentar entender como que era a cultura ali, procurar se vestir como ele, é o quê? Não, quando nós falamos de imitar a Cristo, falamos de andar como ele andou. Cristo, por exemplo, amava a lei, a vontade do Pai. É isso que nós temos que imitar sobre ele, né? Imitar a ele. Ele ensina a amarmos a Deus acima de todas as coisas, não é? Ou seja, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Como é que se faz isso? Pois se as pessoas não querem enxergar, mas Cristo está simplesmente respondendo para os escribas e os fariseus aquilo que os 10 mandamentos ensinam. Né? Qual a dificuldade de admitir que aquilo ali é um resumo dos 10 mandamentos? Né? Isso realmente é triste, né? Mas infelizmente é assim que acontece. Então, só citando isso, né? Dizendo que esse artigo ele é importante para que esses que pensam assim comecem a refletir, e eu quero partir então para o ponto 2, que é o objetivo do culto das sombras, né? Pensando nessas sombras do Antigo Testamento. Qual era o objetivo de toda aquela tipologia do Antigo Testamento, de todas aquelas sombras, né, que havia na Antiga Aliança? Vamos pensar então sobre isso agora, meus irmãos. Pensar sobre isso agora. O artigo 25 fala sobre as cerimônias e figuras da lei. Ou seja, todos aqueles eventos no templo, em torno do altar fumegante e dos sacerdotes sacrificando. Esse é o assunto, as sombras. Podemos pensar também em todas aquelas regras que no dia a dia do israelita deviam ser obedecidas, como por exemplo a circuncisão, as purificações, o jejum, eu até preguei sobre isso no domingo passado, né? O jejum e as festas religiosas deles, né? Então, o cerimonialismo, as figuras ou as sombras na lei, né, referem-se justamente a todas essas práticas aqui, ok? Todas as práticas que havia em Israel, não é? Todas estas prescrições a respeito da vida com Deus, dentro e fora do templo, são caracterizadas aqui como todas as sombras, então, não é? E cerimônias da lei, ok? Então, todas essas práticas, não é, referiam-se tanto ao templo como fora do templo, para nos ensinar que a adoração a Deus, ela é, vamos dizer assim, de dois aspectos. Dois aspectos, né? Um principal, que é a reunião do povo nesse sentido, ou seja, a santa convocação, o sacrifício no templo, né? No nosso contexto, culto na igreja, a igreja reunida, isso é algo primordial, não é? E depois disso, não é, que não pode existir também sem essa verdade da adoração no templo, ou na adoração do povo de Deus, junto, em comunidade, como igreja, né? Também a adoração pessoal, a adoração privada. Então, ou seja, eram cerimônias e práticas que referiam-se à adoração ou à aproximação a Deus, não é tanto no templo, como também fora do templo. Isso é importante para percebermos aqui. Essas sombras eram figuras, elas representavam e significavam algo, não é? Então, é importante compreender isso porque esses que acabam sendo, às vezes, antinomistas ou dicotomizam as escrituras como sendo um livro de duas religiões, né? Eles acabam dividindo, então, Israel e igreja como se fossem coisas diferentes. E acabam criando um tipo de religião lá do passado que nada tem a ver com a graça de Deus, com a sua misericórdia ou com a própria obra de Cristo. Essas sombras, né, que havia no Antigo Testamento claramente apontavam e representavam algo, não é? Ensinavam algo além delas mesmas. Ou seja, nem circuncisão, nem, por exemplo, Páscoa ou qualquer outra cerimônia, e pensando nos sacrifícios no culto, no altar, vamos dizer assim, tinha um fim em si mesmo, mas apontava para algo maior do que elas, né? Isso é importante entender, irmãos. Elas representavam uma realidade que havia de vir. Então, eram cerimônias ou sombras, não é? Tipológicas, que falavam do futuro, falavam daquilo que iria acontecer, de uma realidade que estava sendo ensinada ali e que um dia se manifestaria de maneira plena.
É a própria Bíblia que usa esta linguagem figurativa. Ok? Então essa linguagem que nós usamos aqui é a própria Escritura. Mais uma vez citando Colossenses 2, verso 17, onde está escrito que as cerimônias a respeito de comida e bebida, dias de festa, etc., tendo sido sombras das coisas que haviam de vir, né? E que aquilo que havia de vir é chamado o corpo de Cristo. Então, digamos que a vida de adoração, a vida de culto, não é, que havia no Antigo Testamento, referia-se à realidade da igreja, entende? Como corpo de Cristo. Isso é muito, muito importante. Então, as cerimônias do passado apontavam, elas são cristocêntricas, porque apontavam justamente para Cristo, não é? E a realidade do povo em Cristo, ou seja, da igreja cristã, né? Então, isso é realmente muito importante para compreendermos. A mesma ideia encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 8, no verso 5, e também no capítulo 10, verso 1. Na verdade, toda a carta dos Hebreus nos ensina isso. Por exemplo, capítulo 9, verso 1 a 10, nós estamos aprendendo a raciocinar sobre isso, sobre a diferença dos sacerdócios nesse sentido, né? Eu quero ler, vou ler aqui só esse trechinho, né? De Hebreus 8, verso 5, e de Hebreus 10, verso 1. Presta atenção. Os quais ministram em figura e sombras das coisas celestes. Veja, observe isso aqui. Então, o que o autor dos Hebreus está dizendo aí não é que aquele trabalho na Antiga Aliança, aquele trabalho no templo, não é? O que era ministrado ali era um tipo de ensino, de figura e sombra das coisas celestes. Então, veja, o ponto é, o templo, ou o tabernáculo antes, e toda aquelas cerimônias, não é? Todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento estavam, na verdade, representando, não é? Era um grande espetáculo para ensinar o povo, não é? Sobre a vida de aproximação a Deus, a vida com Deus, referindo-se ao céu, a como é no céu, não é? Como é no céu. Continuando o texto, ele fala então, os quais ministram em figura e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés, observem, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Moisés foi divinamente instruído acerca de construir o tabernáculo, viu? E ele fala, pois diz ele, vê que faças todas as coisas, tabernáculo, observe, não é? Todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então observe, o tabernáculo, ou futuramente o templo, né, no seu formato aprovado por Deus, não é? Mas pensando no tabernáculo especificamente, não era questão de criatividade dos israelitas. Não era porque Moisés era um cara muito criativo, Moisés era um grande artista, não é, da sua época. Não, nada tem a ver com o próprio ser humano. Veja, nem mesmo isso, nem mesmo o local de adoração, de reunião do povo, era uma coisa determinada pelos homens. Até isso, veja, não só a forma de adorar Deus revelou, mas também o ambiente de adoração foi ordenado e revelado por ele. O templo, ou o tabernáculo. Então, o texto diz que Moisés foi divinamente instruído, e Moisés adverte, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus mostrou o tabernáculo do céu para Moisés, para que Moisés fizesse o tabernáculo, não é, como uma réplica ou como uma demonstração do que é o céu. É o que o texto está nos ensinando aqui, irmãos. Realmente isso é importantíssimo. E como é glorioso observar essas verdades. Hebreus 10, verso 1, também nos diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então observe, né? A lei tem sombra dos bens vindouros, fala de um bem maior do futuro, não é? Não a imagem real das coisas. Então observe, veja, toda aquela glória do Antigo Testamento com relação às cerimônias, não é? Aquilo que é tão belo que para o ser humano que se engana muito com o que vê, pensa que aquilo sim era muito mais religioso, vamos dizer assim, muito mais piedoso, muito mais glorioso, tem muito mais a ver com essa questão de Deus e o homem, não é? O texto está dizendo aqui, em Hebreus 10 e 1, ora, visto que a lei tem sombra
dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Todo culto glorioso no Antigo Testamento, detalhado no Antigo Testamento, a vida da comunidade de Israel no Antigo Testamento, não é? Não era a imagem real das coisas. Eu posso dizer que podemos pensar, entender isso, que o que nós recebemos é muito mais glorioso do que isso. Lembre-se de Hebreus capítulo 12. Não chegamos àquele monte, ao Sinai. Nós chegamos a Sião. Entende? Chegamos a Sião. Continuando. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Exatamente. Isso referindo-se ao sacrifício, né, dos animais também. Então aquilo que não era a realidade, né, mas apenas figuras, não podiam tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Né? Então, o que era feito ali não perdoava pecados, não resolvia o problema do homem com Deus. A reconciliação pregada por meio dos símbolos, por meio da liturgias ali, né, das cerimônias, não é? Era eficaz naquele que confiasse na promessa de Deus, nos crentes. Né? Ou seja, que no fim, por mais que não houvesse revelação clara, não é? Eles criam em Jesus Cristo. Essa é a realidade. Porque é para ele que tudo aquilo apontava. Todo este culto das sombras indicava um Cristo. Ele é o santuário em que Deus habita. João 2, verso 19 e 22. Ele é o verdadeiro sacerdote e o único sacrifício. Hebreus 10, 11 a 14. Com ele, de fato, começou o ano do jubileu. Não é? Lucas 4, verso 21. E ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então, são todos os textos do Novo Testamento apontando que Cristo, na verdade, não é? Ele é aquele prometido em cada cerimônia, em cada rito da Antiga Aliança. As sombras do culto no Antigo Testamento serviam para preparar Israel para a vinda de Cristo. Mas também tinha o objetivo de assegurar aos judeus a reconciliação com base nas obras de Cristo que ele havia de realizar. Não é? Salmo 32, verso 1. Então, observe, irmãos. Observe. Não é? Eu quero ler o Salmo 32. Vamos ler aqui o Salmo 32, né? Observem com clareza o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Observem. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Observe, não é? Esse é o ensino da graça de Deus, da bênção do Senhor, não é? Em nos perdoar, em cumprir a obra, não é? De perdão verdadeiro, que não tem a ver, não estava ligada literalmente ou dependente, não é? Dos sacrifícios físicos que eram apenas sombras, porque a realidade, ou o corpo, é Cristo, é o corpo de Cristo. A parte 3 do estudo, então. Todas as sombras chegaram ao fim. Então, tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui, né, observar sobre o objetivo daquelas sombras, que era apontar para Cristo Jesus, e um detalhe importante, isso nos ensina de maneira tão clara, que a salvação sempre foi por meio de Cristo. Cristo é o Salvador, não é? De toda a igreja, de todo o povo de Deus. Não foi tipo assim, houve um tempo que Cristo não salvava, só quando ele veio e manifestou-se, ele salvou. Não, ele é o Salvador de todo o povo de Deus, porque a fé verdadeira sempre foi nele, desde o Éden. Essa é a realidade. Né? Por isso, tudo na história da redenção apontava para ele. Deus está dizendo, olhem para o meu filho e creiam nele, não é de agora não, né? É desde quando o homem caiu. Isso é o que a Escritura nos ensina. Então, todas as sombras chegaram ao fim, então chegaram ao seu objetivo. Né? O artigo 25 usa fortes expressões para enfatizar que o culto das sombras acabou. As cerimônias e figuras da lei terminaram. Todas as sombras chegaram ao fim e por isso os cristãos não deviam mais usá-las. Então vejam como que é triste, não é?
e eu posso dizer até patético, né? Me perdoa até a expressão, quando nós observamos cristãos, né, ou comunidades nesse sentido, que procuram, por exemplo, ficar preparando um salão muito luxuoso, não é? Claro que todo mundo quer, toda a comunidade quer que seu salãozinho seja arrumadinho, tudo bem, mas transformam o ambiente do salão em um verdadeiro templo. Eles tratam como se fosse um templo realmente, né? Onde Deus habita. E o que acontece? Eles enfeitam tudo, eles tentam estabelecer um tipo vamos dizer assim, de design, não é? De organização, para que as pessoas sintam-se nesse sentido em algo um pouco mais sagrado, mais profundo, que aproxime elas de Deus. O único que nos aproxima de Deus é Cristo. A gente não precisa dessas coisas. Mas as pessoas têm isso hoje ainda, mesmo cristãos. Então você vê aí em várias comunidades, não é? Comunidades inteiras aí, por exemplo, construindo o Templo de Salomão para adorar Deus lá dentro. Né? Ou então fazendo a Arca da Aliança, ou se vestindo de sacerdote. São todas tolices sem tamanho. Essas pessoas estão ofendendo a Cristo. É o que elas estão fazendo. Né? A própria Bíblia indica, não é, esse fim oficial do culto do templo, informando que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, Mateus 27, verso 51. E Deus mesmo disse ao apóstolo Paulo que podia comer, aliás, o apóstolo Pedro, né, que podia comer aquelas coisas que ele considerava imundo antigamente. Atos capítulo 10, verso 9 a 16, nós aprendemos sobre isso. Né? Então, essa imagem, esse símbolo, esse sinal, não é, que foi quando Cristo expirou, o velho templo foi rasgado de alto a baixo, é justamente para demonstrar que acabou. Não tem mais sentido o templo feito por mãos humanas, era só sombra. Toda aquela glória física era só sombra. A glória maior, não é Cristo e a sua amada igreja. Acabou então esse sentido. Por isso que é uma tolice voltar a essas práticas. As sombras então foram abolidas, mas para serem substituídas por aquele que era representado ou retratado por elas, Cristo. Elas não foram anuladas deixando um lugar vazio, mas se tornaram desnecessárias quando Cristo ele mesmo apareceu para realizar a reconciliação. Né? Então quem é que precisa levar mais animal para um templo? Quem é que precisa de sacerdotes humanos? Quem é que precisa de todo aquele rito do Antigo Testamento, uma vez que Cristo, aquele que nos reconcilia com o Pai, e o único que faz isso, não é, já veio para realizar essa obra. Entende? João Batista olhou para Cristo e disse, veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado é Cristo, não é outro não é? E nem aquelas cerimônias. Então pensem sobre esse exemplo. Uma moça gosta, por exemplo, de ver a foto de seu namorado enquanto ele estiver longe. Mas quando ele está com ela, a foto perde a sua função. É um bom exemplo aqui no estudo. Não é? Então veja como o exemplo é tão simples aqui. Então, ou pensando nesse casal de namorados, ou de noivos, né? De repente o noivo foi fazer uma grande viagem, teve que se ausentar durante algum tempo, e aí a noiva fica com a foto, não é, desse noivo. É claro que isso não tem tanta aplicação pensando em foto, né? Assim, foto nesse sentido, mas a gente já tem smartphone, tecnologia, então tudo está no celular. Mas então a pessoa tem acesso às redes sociais ou à foto, vamos dizer assim, vamos usar essa linguagem mesmo. A foto, não é? E a pessoa fica lembrando, né? E tendo saudades. Mas quando o noivo chega, ou o namorado chega, qual a razão da pessoa ficar apegada à foto ainda? A foto perdeu a sua função. Simplesmente isso, não é? Então é o mesmo exemplo. Assim também, não é? O próprio Cristo veio para realizar a expiação que estava sendo retratada no culto das sombras, aquelas sombras do passado. Portanto, quem mantém o antigo culto e ainda quer ver as sombras, as figuras, nega e injuria a Cristo. É desta realidade que parte, não é, aquela dura repreensão de Paulo aos Gálatas, que queriam manter as prescrições de Moisés, principalmente a circuncisão. Então Paulo adverte os Gálatas de maneira dura. Por quê?
porque eles não entenderam que Cristo é suficiente. Eles queriam retornar aos ritos antigos. Eles queriam, não é, retornar às sombras. E quando se volta às sombras, se rejeita o próprio Cristo. É por isso que Paulo advertiu de maneira tão dura eles. Pergunta aos irmãos, será que essa exortação que Paulo fez aos Gálatas não vale para nós hoje também? Ou para muitos cristãos hoje? Como é que pessoas se apegam, não é, a figuras do passado, sendo que o próprio Cristo já veio? Paulo até os acusa de que se deixaram passar para outro evangelho, o qual não é outro. É por isso também que o artigo 25 declara até 3 vezes que as sombras chegaram ao fim. E trata-se da honra de Cristo, então. Devemos honrar a Cristo, não é? Honrar a Cristo e não as sombras do passado. Isso realmente é algo triste que acontece hoje ainda. Agora, no ponto 4, vamos observar uma coisa importante. O culto das sombras e a opinião católica romana, não é? Lembre-se que quando o artigo foi feito, né, a confissão e os documentos reformados como um todo, era nesse contexto de muito debate entre os protestantes reformados e os católicos romanos, né? Então, o artigo 25 decididamente diz que o culto das sombras acabou. Então, isso é um ponto bem firme aqui. Esta firmeza tem como pano de fundo também a opinião católica romana. E por quê, né? O culto católico romano está cheio de cerimônias que vêm das cerimônias do Antigo Testamento. Né? Então, presta atenção nisso aí. Se alguém que já foi católico romano, como eu, por exemplo, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é? Existe uma ênfase muito maior em práticas, né, cerimoniais do que no meio dos protestantes, por exemplo. Como outrora, na época do Antigo Testamento, no centro das atenções na Igreja Católica Romana, há o altar, sacerdotes e o sacrifício, não é? Com uma grande variedade de consagrações, lavagens, romarias, dias de festa para santos, queimar velas e tudo mais que tem a ver com essa cultura católica romana. Então os irmãos sabem muito bem que é assim que funciona. Não é? Então quando você vai... Eu lembro quando jovem ainda sendo catequizado na Igreja Católica Romana, quando ia me confessar com o padre, né? Então eu... Como a maioria dos jovens da minha época, nós íamos para o padre, né, para conversar com ele, conversar os pecados. Ele falava, olha, num canto bem escuro, quanto mais tranquilo assim, sozinho e tal, pode confessar os pecados, meu filho. Aí eu respondi minha mãe. Aí ele ficou esperando. Só isso, meu filho? Que eu me lembro, acho que esse ano foi só isso, e uma vez só, né? A mentalidade que eu tinha na época. E aí ele ficou tentando puxar mais assunto para ver se eu conseguia lembrar de alguma coisa. A prova de que eu não entendia naquela época era pecado, né? Se eu soubesse. Mas eu não entendia nada. Então o que acontece? Quando terminou aquele encontro com o padre, né, para me confessar, ele falou para mim rezar com um textozinho que a gente tinha, né? Eu tinha um texto, rezar 10 Pai Nossos, e eu não sei quantos Ave Maria, o texto todo, né? Não tô lembrado mais disso não. Mas disse para mim fazer isso ajoelhado diante do Santo dos Santos. Vocês sabem o que o Santo dos Santos significa, né? Sabe a referência que isso tem no Antigo Testamento? Então, basicamente, ele mandou eu ir, não é, ao Santo dos Santos. Então, é como se eu estivesse diante da Arca da Aliança, prostrado, pedindo a misericórdia. Né? Então, basicamente é isso. Então, se você vai observar, o culto praticado, ou a missa nesse sentido, católica romana, não é um tipo de prática cultual que ofende a Jesus Cristo. Baseado na Escritura Sagrada, é um verdadeiro absurdo. Isto é, a exortação dura que Paulo fez aos Gálatas é completamente aplicável, e eu nem sei se os Gálatas chegaram ao nível que os católicos romanos chegaram hoje. Não é? Com exceção da circuncisão, que eu sei que eles estavam tentando fazer isso de novo. Assim, voltar a observar a circuncisão. Mas, observando todas essas práticas místicas, litúrgicas, não é? Que alcançaram o seu fim em Cristo, hoje, cristãos, não é? Católicos romanos, continuam a praticá-las.
estão com isso desprezando Cristo. É por isso que quando nós olhamos para a Igreja Católica Romana, nós podemos reconhecer cristianismo ali. Sim, não podemos negar que eles são cristãos. Mas Cristo é tão reduzido, não é? Cristo é uma imagem pendurada, derrotada na parede. Basicamente é isso. Mas é tanto entulho de dogmas que eles criaram ao passar dos séculos que Cristo é pequeno ali. É estranho, não é? Ou seja, é uma ênfase muito maior, infelizmente, muito maior naquilo que se vê. Parece que não aprenderam aquilo que Cristo diz àquela mulher samaritana. Vocês não estão limitados mais a essa formalidade externa. Vocês não precisam mais de monte ou de templo. Para que isso? Não é? Para que isso? O povo de Deus agora, em Cristo, não é? Adora o Pai em espírito e em verdade, porque Cristo é o nosso próprio templo. Ele é o próprio templo de Deus. E nós, nesse sentido, somos o templo de Deus. Entende? Nós somos o templo de Deus. Então, em Cristo, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Esse retorno, ou esse tipo de culto, né, chamado de missa, é, na verdade, uma rejeição da suficiência de Cristo e é uma rejeição da verdade de que as coisas mudaram. Essa é a realidade. As coisas mudaram e eles não aceitaram as mudanças. Tal como muitos cristãos ali estavam retrocedendo, retornando a velhas práticas, não é? Ao cerimonialismo do Antigo Testamento, a dias de festas, não é? A tudo isso nós vemos de maneira tão clara hoje, não é? Vivo no catolicismo romano. Eles retornaram a essas práticas que acabam rejeitando, não é? A suficiência do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós adoramos. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos. Então, entendam, irmãos, não há função, não é, nenhuma que justifique, por exemplo, o trabalho de um padre. Com todo respeito, não existe. Entende? Não existe. Uma vez que Cristo veio, acabou. Cristo não deu sacerdotes à igreja. Deu apóstolos, primeiramente, como aqueles que lançariam os alicerces da igreja, não é? E em seguida o que foi dado à igreja foram evangelistas, ao seu tempo, não é? Ali, junto com os apóstolos, com os profetas, mas pastores e mestres. E no sentido geral, os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, Cristo deu isso à igreja, e não sacerdotes, porque ele é o sacerdote e todo crente, não é? Ou seja, todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, é sacerdote. Entende? É o sacerdócio universal de todos os crentes. Essa é a verdade em Jesus Cristo. Não é? E tristemente, muitos cristãos abandonam esta realidade e é como se estivessem dizendo, não é? Como se estivessem no lugar daquela mulher samaritana, dizendo bem assim, eu rejeito como as coisas vão ficar, eu prefiro como elas eram. Por isso, criaram um tipo de culto que é totalmente desconectado daquilo que Cristo nos ensina, infelizmente. Não é? Eles estão no passado ainda. Eles estão no passado. Não é? Foi Calvino, não é? Calvino, ainda mais que Lutero, muito mais que Lutero, que resistiu contra estas práticas. Nós sabemos que o Lutero ele não avançou tanto sobre essas questões. Não avançou tanto. Mas Calvino foi bem mais enfático, não é? Em ser bíblico em tudo. Ele aplicou realmente sobre a escritura, não é? Com força mesmo. Ele aplicou mesmo. Por isso que a reforma veio e transformou o culto também. Né? Levou o culto a um tipo de culto revelado na Escritura Sagrada. Né? Ele as considerou, então, uma verdadeira agressão contra a glória de Cristo. Essa é a verdade. Né? Contra a glória de Cristo. Num culto exuberante, há o perigo de que a pompa sirva como uma parede para evitar que o coração se manifeste. Há vários atos litúrgicos que devem ser realizados ou assistidos, mas não há mais o encontro com Deus. Isso vem como consequência também. Fé e conversão facilmente são enterradas. Não é isso que nós observamos na Igreja Católica Romana? Irmãos, eu fui católico romano também, fui criado aí também. Assim também, catequizado de pequenininho. E eu posso dar testemunho disso, que é justamente isso aí mesmo. Entendeu? Não há essa ênfase realmente em conversão verdadeira, genuína. Mesmo sem querer.
né? Sabemos que o início de tudo isso aí não foi proposital. Mas, quando nós não vigiamos, o que acontece é isso. Entende? É uma verdadeira liturgia teatral. É um grande teatro. E eu falo teatro por quê? Porque aquilo não está acontecendo de verdade. Não é real. É só um teatro. Simplesmente é isso. Se acostumaram ao espetáculo e não estão vivendo a realidade, que é Cristo. Assim, então, como pessoas, podem esconder sua indiferença, não é, a outros atrás de sua gentileza. A Bíblia adverte contra esse perigo. Isaías, capítulo 1, verso 10 a 17, né? Nós somos advertidos, o povo foi advertido a tomar cuidado com as tradições nesse sentido, né? Amós 5, verso 21 a 22 e Mateus 15, verso 8 a 9. Uma liturgia exuberante facilmente leva à hipocrisia. Essa é a grande realidade. Liturgia cristã é liturgia simples. A ênfase é Cristo, né? Entretanto, isto não significa que contestamos qualquer forma solene. Calvino citou 1 Coríntios 14, 40, onde Paulo diz que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por isso, não é indiferente, conforme Calvino, a atitude que tomamos ou orarmos, ou de que maneira os sacramentos são administrados, ou como realizamos um sepultamento, por exemplo. Então, o Calvino ensinou, e é o que nós realmente confessamos como cristãos reformados, que, veja, a não dependência dessa formalidade antiga, tipológica, não implica em dizer que a igreja vive, nesse sentido, sem ordem. Porque alguém poderia pensar bem assim, ora, uma vez que acabou aquele formalismo do Antigo Testamento, né? Aquele cerimonialismo, então a igreja é muito mais voltada para, vamos dizer assim, uma maneira muito mais autônoma de cada crente em si, né? Muito mais espontânea. E não é bem assim as coisas, não é? Nós agora estamos em Cristo para adorar a Deus, mas a advertência sobre quem Deus é santo continua sobre nós. E, portanto, aprendemos no ensino da palavra de Deus que o culto, embora não tenha mais toda aquela formalidade litúrgica, cerimonial do Antigo Testamento, ainda assim deve ser feito, não é, com decência e com ordem, ok? A desordem em nome, por exemplo, não é, da espontaneidade é desonra a Deus. Esse negócio de as pessoas acharem que podem fazer do jeito que querem, não é? Não, agora não tem mais tempo não, então vou adorar a Deus como eu quiser. Como eu quiser. Vamos colocar qualquer tipo de música no culto, vamos dar oportunidades, vai ter banda no culto, vai ter... Tudo isso aí é uma abominação. É uma abominação. O culto tem que ser feito decentemente com ordem. Essa é a realidade. Não é? Ele obedece a princípios, né, que são a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Porém, isso jamais pode levar uma liturgia teatral que chama mais atenção para si mesmo do que para Cristo. Em cada culto, não é, ou liturgia, deve haver o papel central da pregação do Evangelho. É essa a grande diferença, então, né? Quando a Escritura foi exaltada ao seu devido lugar, a reforma aconteceu, né? E de maneira muito profunda, não só pensando em teologia, não é, soteriologia, doutrina do pacto, mas todas as implicações disso para a vida comum e principalmente para a vida de culto do povo de Deus. Isso é realmente claro no propósito da própria reforma. A parte 5 agora, o culto das sombras e o movimento, não é, litúrgico. Observamos isso aqui com atenção. Em muitas igrejas protestantes surgiu o chamado movimento litúrgico e foi defendida a ideia de realizar várias solenidades simbólicas no culto. Perceba, né? Então, eu vou terminar de ler aqui, depois a gente vai comentar, viu? Principalmente a celebração da Santa Ceia foi muito experimentada, quase sempre em detrimento do lugar central da pregação nos cultos. Então, essa mentalidade, não é, desse movimento, um movimento litúrgico, vem com essa questão da ênfase aos sacramentos.
Entende? Às vezes pode até se confundir, porque se os irmãos observaram, quem veio de igrejas evangélicas, que não estão ligados à tradição reformada, podem até pensar bem assim, olha, os reformados têm uma ênfase muito grande, muito grande nos sacramentos, né? Mas quando vocês param para observar bem, vocês veem que não é bem assim, né? Há uma ênfase realmente nos sacramentos, mas baseado na Escritura. A gente não está querendo colocar os sacramentos acima da Escritura, jamais isso, ok? E esse movimento litúrgico acabou enfatizando os sacramentos, não é? Tal como os católicos romanos acabam enfatizando o altar e os próprios sacramentos. Então tudo lá é sacramento, né? E aqui não. Os adeptos desse movimento litúrgico dizem, por exemplo, que a pregação apenas anuncia a vinda de Cristo, mas que a vinda dele na Santa Ceia é celebrada. Então, por conta disso, né, esse movimento litúrgico, que está no meio dos protestantes, né, no meio dos protestantes, vem para dar ênfase aos sacramentos, né, e não é essa ênfase do culto, ok? O movimento litúrgico muitas vezes foi saudado como um meio de aproximar católicos romanos e protestantes uns aos outros. E faz sentido, né, essa aproximação se há uma ênfase nos sacramentos. Porque essa é a ênfase também dos católicos romanos. Entende? Esta aproximação realmente aconteceu, porque o movimento litúrgico fez com que os protestantes se tornassem mais católicos romanos. Mais de um advogado do movimento passou a ser membro da Igreja Católica Romana, né? Fala advogado, mas de um defensor do movimento, né? Acabou se tornando membro também da Igreja Católica Romana, por causa dessa ênfase nos sacramentos, onde você agora não dá tanta ênfase na palavra, na pregação. A grande diferença, né, da igreja cristã verdadeira, fiel, é a fidelidade à Escritura e a ênfase na pregação. O que mais importa é que Deus fale com o seu povo. Essa é a coisa mais importante no culto, né? A crítica que fizemos à opinião católica romana, não é? Podemos fazer também ao movimento litúrgico. Um ponto principal é que a pregação do Evangelho perde o seu papel fundamental, o que contradiz, por exemplo, Mateus 28, verso 19, ou Romanos 10, verso 14, verso 17, ou 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, a ênfase que na própria revelação, ou seja, na própria Escritura, nós observamos que deve ser dada à própria Escritura, é retirada, não é? Porque a ênfase aí é colocada, infelizmente, nos sacramentos e, portanto, a Escritura perde seu papel fundamental, não é? E é isso que traz muitos erros para a igreja, né? Essa rejeição à palavra de Deus. Indo para a sexta parte, então, a verdade e a substância do culto das sombras. Então vamos pensar então agora na essência de tudo isso, né? Após ter dito com ênfase que os cristãos não devem mais usá-las, as sombras, né? O artigo 25 continua: contudo, para nós, sua verdade e substância permanecem em Cristo Jesus, em quem tem o seu cumprimento. O que essas palavras verdade e substância então querem dizer? Na figura de sombra de uma árvore reconhecemos a própria árvore. Ou seja, na figura de uma árvore nós reconhecemos a própria árvore, né? Esta é, por assim dizer, a verdade ou a realidade e substância daquela sombra. Ou seja, se há uma sombra, não é, de uma árvore, é porque tem uma árvore ali. Esse é o ponto. Assim também, Cristo é a realidade, não é? É a verdade ou a realidade e a substância do antigo culto com as suas sombras. Então, toda a essência do culto revelado por Deus na antiga aliança é Cristo. Ele é a essência de tudo aquilo. Porque tudo apontava para ele, não é? Tudo ensinava sobre ele. Portanto, não precisamos nem podemos manter o culto das sombras como se ainda vivêssemos na época do Antigo Testamento. Por outro lado, também não podemos desprezar as sombras, porque essas têm a sua verdade e substância permanentes. Assim, elas podem nos ajudar a entender melhor o Evangelho. É por isso que nós usamos o Antigo Testamento, por isso que nós não dicotomizamos a Bíblia, entende? Por exemplo, o ritual de um sumo sacerdote entrando uma vez por ano no Santo dos Santos com um sacrifício esclarece a obra de reconciliação que Cristo realizou por nós. Então nós aprendemos ainda, né? Aprendemos e muito, porque é a mesma palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? O Antigo Testamento ajuda a entender o Novo, assim como não podemos entender o Antigo sem o Novo. Os testamentos se complementam então, né? Por isso não podemos abandonar essas coisas, né? Rejeitá-las.
Não podemos trazer à prática, mas sim aproveitar a sua essência, a sua substância, porque nos ensinam sobre Jesus Cristo e tornam mais claras essas verdades do Evangelho. Eles se explicam um ao outro, porque ambos têm a mesma verdade e substância, Jesus Cristo. Então, Cristo é o centro de toda a Escritura, né? Esse é o ponto, então. A parte 7, que é a parte final do nosso estudo, diz bem assim. O artigo 25 diz que ainda usamos os testemunhos da lei e dos profetas. Isso continua valendo para nós, não é? Continua valendo para nós. Cristo e os apóstolos sempre se referiram ao Antigo Testamento. Isso é para ficar bastante claro, né? O tempo todo, Cristo e os apóstolos, não é? No cuidado com as igrejas, sempre se referindo, ensinando, aplicando, exortando sobre o Antigo Testamento. Não podemos entender a maior parte da carta aos Hebreus sem conhecermos o Antigo Testamento, por exemplo, né? E até o último livro da Bíblia, Apocalipse, que fala sobre tempos futuros, está cheio de alusões ao Antigo Testamento, né? As cartas e etc. Há dois objetivos para ainda usarmos o Antigo Testamento. Há dois objetivos, então, para usarmos o Antigo Testamento. Primeiro, para confirmarmos-nos no Evangelho, quer dizer, para nos dar mais certeza ainda sobre a verdade e a autenticidade do Evangelho. Quem estudar o Antigo Testamento terá mais entendimento no Novo Testamento e ficará cada vez mais impressionado com a forte unidade da Bíblia. Então esse é o nosso primeiro objetivo, não é? No estudo do Antigo Testamento. É realmente compreender toda essa unidade revelacional. E glória a Deus por isso. Segundo, para regularmos nossa vida em toda a honestidade para a glória de Deus, conforme sua vontade. Isso significa que Deus, já no Antigo Testamento, revelou como Ele queria que nós vivêssemos hoje. Ou seja, sua revelação, sua lei moral, não é para todos os tempos, não é? Mas como? Ele não exige de nós a mesma coisa que outrora exigiu dos judeus. Então, será que a vontade de Deus mudou e que o Antigo Testamento, neste ponto, está antiquado? Não, de maneira nenhuma. Um pai manda seu filho, quando pequeno, para a escola porque quer que ele estude. Quando adulto, o filho não é mais mandado para a escola, porque ele mesmo tem que entender que estudos são importantes. Entende? Então, esse é um exemplo muito assim, simples para entender, né, irmãos? Os filhos geralmente não vão para a escola porque acham que o estudo é importante. Quem acha que o estudo é importante são os pais. Depois é que os filhos, quando crescem, é que tem que entender que o estudo é importante, não é? Mas isso não significa que o pai mudou de opinião sobre a necessidade de seu filho estudar. Mas o tratamento mudou, pois o filho pequeno se tornou adulto. Assim também Deus tratou Israel como filho menor, não é? Como filho menor. Um grego, na época de Paulo, muitas vezes tinha um tutor ou um aio, não é? É o que é ensinado, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, né? Essa é uma explicação daquele texto, né? Então, um grego, então, tinha muitas vezes um tutor ou um aio para educar e ensinar seus filhos menores. Assim também Deus deu a lei com todas as suas regras para educar e ensinar a Israel. O Antigo Testamento é, por assim dizer, o livro escolar de Deus para crianças, mas o Novo Testamento é o livro para adultos que têm maior responsabilidade, né? Que explicação linda, né? Então, Hebreus 12, verso 25, né? Mostra justamente isso. Mas em ambos os livros fala o mesmo Pai e a vontade dele não mudou. Então, isso é realmente fantástico observar. Então, para concluir essa parte, eu quero terminar então a leitura de Hebreus 12. Né? Nós paramos vamos até o verso 24 de Hebreus 12, e agora eu quero concluir. Uma vez que chegamos a Sião, podemos pensar então, aquele temor baseado na santidade de Deus mudou, né? Por quê? Porque agora nós não estamos mais no Sinai, agora é Sião. Então o autor continua dizendo para a igreja, para os cristãos assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha o que ele continua dizendo. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Essa exigência de reverência, de um culto agradável e com santo temor, como era na antiga aliança. Não é? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus não mudou. Entende? As formas externas mudaram, mas a essência do culto não. E isso realmente é muito importante para nós. Não é? Temos então o dever de conduzir nossa vida de acordo com a lei de Deus. O culto cristão, ele é regulado pela lei de Deus. A vida cristã deve ser regulada pela lei de Deus. Essa é a realidade para nós hoje como igreja. Entende, meus irmãos? Então, Cristo, ele é o cumprimento da lei, mas ele, cumprindo a lei, nos chamando, nos leva à maturidade. A não mais dependermos de um templo físico feito por mãos humanas ou de um monte, mas adorarmos a Deus agora em espírito e em verdade. Essa é a maturidade em que Cristo leva a sua igreja. Venhamos refletir sobre isso, pensar sobre essa grande bênção para a nossa vida, entender a grande importância, não é? A grande importância de aprendermos sobre o fato de que Cristo, ele é o fim de toda a lei, não é? E que ele nos ensina realmente a adorar a Deus de uma maneira madura, a maneira cristã. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero encerrar então a nossa aula de hoje, tá bom? Permaneçam firmes, não é? Se tiverem dúvidas, perguntem, deixem aqui nos comentários mesmo, tá bom? Que estaremos ajudando quando necessário. Deus abençoe, meus irmãos. Estou encerrando aqui então a live, tá bom?